Bom dia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus estejam com vocês. Irmãos, a gente vai começar a refletir aqui, hoje na Palavra de Deus. Vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo o apóstolo Mateus, capítulo 4. Você pode acompanhar também na projeção. Mateus 4. Vamos ler do verso 1 até o 11. Fiquem tranquilos que a minha versão é a mesma da projeção, tá? NAA. Diz assim a palavra de Deus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrando você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Eu escolhi esse texto para a gente começar janeiro, né? Para falar a verdade, é um dos textos que eu sempre procuro meditar no início do ano. Eu sei que o Réveillon, ele remete à festa, né? O ano que se termina, que finaliza, para um outro que vai se iniciar. Mas para mim sempre é um tempo de muita reflexão, né? Eu costumo ficar mais na minha nesse momento aí de final do ano, início do ano seguinte, pensando sobre como foi o ano anterior, pensando em como Deus procedeu na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos mais próximos, e também pensando em como vão, né, os objetivos, o planejamento para o ano que vai se iniciar. Eu sei que esse ano já aconteceu muita coisa nesse país e no mundo ao redor, mas a gente só tem 22 dias de 2023, né? Eu fico também surpreso às vezes como eu paro para pensar nisso, mas ainda está bem no início, né? Há 3 domingos atrás a gente estava comemorando a passagem do ano, estava comemorando o Réveillon. Esse ano começa num domingo já, que para nós é uma bênção especial de Deus, né? Eu tive o prazer de estar pregando lá na igreja no primeiro domingo, no único culto que teve, no dia 1º. E isso é bênção, né? A gente está começando já buscando ao Senhor. Mas assim, apesar de todos os acontecimentos e termos somente 22 dias aí, a gente sabe também que quando a folhinha vira, não muda nada em nossas vidas. A verdade é essa, né? A gente segue aí o calendário gregoriano, que foi instituído na Idade Média, que é uma forma de contar o tempo, é importante, né? É especial nesse sentido, da gente começar a se planejar, os governos, os estados e até mesmo nós, a nível familiar, né? Ali no núcleo familiar, a gente planeja coisas a partir dessa contagem, e isso é muito válido sim, porque organiza. Mas a gente sabe que não tem um poder místico de mudar todas as coisas. Não é a roupa que você passou que muda alguma coisa na sua vida, não é a posição da lua ou a frequência do sol, até porque no Brasil, se dependesse do sol para mudar alguma coisa no início do ano, a gente estava ferrado, porque é 40 graus na nossa cabeça o tempo todo. Então não é a mandinga que você vai fazer ali na virada, nada disso muda de fato a sua vida. A gente sabe que de fato tem poder para transformar e mudar as nossas vidas. Mas é uma forma interessante da gente seguir, né?
principalmente com as contas. Janeiro é mês de PVA, de IPTU, né, de material escolar das crianças e por aí vai. Então, aí tem os aniversários também, né, que a gente gosta de comemorar, outros nem tanto. Todo mundo fica contente quando faz aniversário. Só que tem aquela galera que diz que não gosta de comemorar, mas no fim está contente, porque é mais um ano de vida, né? Mais um período que nós estamos aqui e a vida ela precisa ser celebrada em todo o tempo. Então, pode te chocar o porquê que esse texto é tão importante para o início de ano. Esse texto marca oficialmente, né, que vem logo depois dele, o início do ministério de Jesus na Terra também. Né? Foi o teste final ali que Deus traz Jesus para viver no deserto. Só que a gente precisa ter a perspectiva na nossa vida daquilo que muitos teólogos chamam de o reino invertido. O reino de Deus é um reino invertido, com valores invertidos em comparação ao mundo que a gente vive. Vou dar um exemplo clássico. Quando você fala em rei, em governante, em presidente, no nosso contexto republicano, você pensa numa figura, no chefe, né? Também pode ser. Você pensa numa figura sentada numa cadeira, num trono, que seja, com muita gente indo e voltando, com o propósito ou de pedir favores a esse líder ou de servi-lo. Servir o famoso cafezinho, servir um copo d'água, servir de alguma forma material mesmo, propriamente dito, com tributos e impostos. A figura do líder para nós, a nível secular, está muito atrelada a essa ideia de que o líder é aquele que manda, a gente obedece e a gente o serve. Mas quando você olha com a perspectiva de reino de Deus, esse conceito é completamente invertido. Jesus ele vai dizer que aquele que quer ser grande no reino de Deus tem que fazer o quê? Exatamente. Paulo, no texto que influencia essa canção que a gente acabou de ouvir, lá em Filipenses, ele vai falar que Jesus é o Deus que tinha todas as coisas. Né? Em Colossenses também ele vai tratar isso, em Colossenses 1. Ele sempre foi Deus, como João também fala no início do seu evangelho. E todas as coisas foram criadas por meio dele e por ele e para ele. E o texto de Filipenses vai dizer que ele abriu mão de tudo isso para vir à Terra como um ser humano, servir. O reino de Deus mostra o tempo todo líderes que servem. A gente tem ali um vislumbre, ali no livro de Atos, sobre como era a vida dos líderes da igreja imediatamente após a ascensão de Jesus. Como Pedro, como Paulo, envolvia cadeia, envolvia fartura em alguns momentos, mas escassez em outros, envolvia chicotadas, perseguições, envolvia até a carta de 2 Coríntios, ela é bem emblemática, porque os coríntios eles tinham problemas com Paulo, porque ele não era um homem de posses, ele era um homem humilde. Provavelmente ele não era lá um maior orador que existia, e aí tinha os super apóstolos ali, já naquela época, não é uma coisa do nosso tempo. A galera que tinha grana, né, que falava em dinheiro, que atrelava a Deus a dinheiro, e que falava muito bem discursos homéricos, mas que nada tinha a ver com o evangelho. Então, quando eles olhavam para esses líderes e comparavam com Paulo, eles tinham sérios problemas de entender se Paulo era abençoado por Deus ou não. Então isso já é algo que vem desde o início da igreja, não é os super apóstolos que existem hoje, a teologia da prosperidade já é algo que já acontecia ali. Então, a vida de todos aqueles que devem servir como modelos para nós era marcada com uma característica que o Espírito Santo nos traz, que é a humildade. Eu sei que essa palavra, para muitos de nós, soa mal aos nossos ouvidos. A gente atrela a humildade, muitas vezes, com a miséria, com a pobreza, com a falta de recursos, com a falta de um procedimento que possa somar a nível material, a nível financeiro. Só que miséria não tem nada a ver com humildade. Deus, é claro, ele não tem prazer na miséria.
Ele é o Deus que criou todas as coisas belas, com fartura. Né? Olhem a diferença entre os legumes, por exemplo. Tem um que é vermelho, outro que é verde, outro que é amarelo, outro que é branco. Então esse é Deus, o Deus da criatividade, o Deus artístico que moldou todas as coisas. Até tinha, né, o mais famoso de todos os carnavalescos que existiu, o Joãozinho 30, ele dizia que quem ama a miséria é intelectual, o povo gosta de luxo. Então a humildade, ela não é necessariamente algo atrelado à miséria. A humildade é você poder todas as coisas, mas abrir mão disso em prol de um objetivo, em prol de uma ideia, em prol de um valor. É o que Jesus faz. É o que Jesus faz ainda hoje. Reparem, eu sou historiador também, além de estar praticamente sendo teólogo, né? Eu estou no último ano do seminário, estou ali já olhando a porta aberta, já pisando para fora, né? E uma coisa que eu estudei muito na vida foram mitologias de outros povos. E é notório você ver que os deuses gregos, egípcios, de todas as outras culturas, possuem sempre um artefato ou mágico ou de grande valor material mesmo. Você tem lá o Thor com seu martelo, que a Marvel ajuda a tornar mais popular. Os deuses egípcios estão sempre cheios de ouro. O próprio Zeus, que é o deus máximo lá da mitologia grega, tem o seu trovão de ouro lá. Todos eles têm alguma coisa que atrela um valor ao que eles são. Mas o nosso Deus, Jesus Cristo, ele não tem nenhum artefato, ele não tem nenhum objeto que atrele valor a ele. Porque ele por si só já é cheio de valor. Quando o Apocalipse vai escrever quem Jesus é, ele descreve os seus olhos, que são como chamas de fogo. Ele descreve os seus cabelos, a sua barba, que são brancos como a neve. Os seus pés como um latão reluzente. Da sua boca saindo uma espada afiada. Todas as características exaltadas em Jesus são sempre por coisas que são naturalmente dele. Ele não tem nenhum cetro poderoso. Na verdade, o objeto que Jesus teve foi uma cruz de madeira. A madeira, que é o objeto talvez mais primário na vida do homem, né? Rapidamente o homem conseguiu trabalhar com a madeira, se demorou muito para trabalhar com os metais, com o plástico mais ainda, né? Isso aí, plástico é bem recente na humanidade. Hoje tem até a fibra de carbono, que já é uma evolução do plástico, mas a madeira sempre esteve presente em todos os povos, praticamente, na história. Porque ela é um material muito, muito primário, né? E muito básico para a gente também, muito importante. E se Jesus teve algum objeto, foi essa cruz, uma cruz de madeira. E a cruz, ela não é labera. Eu sei que para a gente hoje, 2000 anos depois, a gente tem uma glamorização do que a cruz é. Né? Eu lembro que eu comprei uma pulseira de prata e a Luísa queria uma pulseira, né, a minha filha. E acabou que eu dei para ela porque ela já queria, então eu economizei um dinheiro e deixei com ela. E essa cruz tem um pingentezinho, essa pulseira tem um pingentezinho de uma cruz, que também é de prata, cheia de pedrinhas coloridas, né, bem bonitinha. Só que assim, a cruz de Jesus, a cruz que a Bíblia prega, é o oposto disso. A cruz é rude. Nós cantamos um hino chamado Rude Cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. A cruz não era uma madeira nobre, não era jacarandá, não era pau-brasil, sei lá, eu já não lembro mais que tipo de madeira nobre que tem. Eu não sou um profundo conhecedor disso. Era uma madeira podre que os romanos pegaram e crucificaram alguém que foi condenado como criminoso, que foi o que Jesus passou. A cruz é rude. E o ser mais importante que existe, que criou todas as coisas, foi pendurado numa cruz assim. E antes disso, ele passou por isso que a gente leu. Antes disso, ele entrou num momento de enfrentar a Satanás. E Satanás também é um personagem importante para a gente refletir nessa mensagem. Ele mesmo, o diabo,
capiroto, o mochila de criança, seja lá o nome que você quiser dar, o inimigo das nossas almas. Ele é um personagem importante nessa história que a gente acabou de ler, porque ele é o vilão, né? Ele é o antagonismo a Jesus. Satanás é chamado de um príncipe desse mundo pelo apóstolo Paulo. E de fato, Deus permitiu que o diabo dominasse esse mundo de alguma forma. É claro que a mão que governa o cosmos, que governa o universo, é a mão do Senhor. Mas o poder do diabo ele está restrito ao modelo de mundo que as pessoas têm por conta do pecado hoje. Satanás governa no Palácio do Planalto. Satanás governa na Casa Branca. Satanás governa nas Nações Unidas. Eu não estou aqui de forma alguma trazendo nenhuma perspectiva partidária, né? Independente de quem ocupa o cargo de presidente, é onde o diabo mais influencia. Por isso que a Bíblia é categórica pedindo para a gente orar por aqueles homens e mulheres que são líderes. Obrigado. Porque o que eles enfrentam é muito forte. Então, o que o diabo lidera e governa é o sistema desse mundo. Esse texto que a gente leu, ele é muito emblemático em relação a isso. Tipo, nosso irmão colocar no versículo 3 aí, por favor. O versículo 3, ele traz a primeira tentação que o diabo faz a Jesus. Olha o que está escrito. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. O tempo todo, se a gente pegar esse contexto todo aí do capítulo 4 de Mateus, do verso 1 ao 11, a gente percebe o quanto o diabo tenta fazer com que Jesus se sinta espetacular. Esse é o caminho que ele toma aqui. E como o diabo não é capaz de criar nada, o poder do diabo é distorcer o que Deus já criou, ele tenta Jesus com trechos da palavra de Deus adulterados. Isso é um trecho de um salmo. Ele pega o que o salmista fala, distorce diante de Satanás, de Jesus, quer dizer, e tenta fazer com que Jesus caia naquilo que ele quer trazer. É quase que um consenso teológico, e eu concordo muito com isso também, que Satanás, nesse momento, ele não sabia completamente quem Jesus era. Ele sabia que Jesus era um enviado de Deus, que era uma pessoa especial, né? Que não é sempre que nasce alguém assim. Ele sabia que Jesus era o Messias prometido a Israel. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Tanto que ele vai: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Mas ele não sabia da cruz. Ele não sabia da ressurreição. Ele não sabia que Jesus veio pagar por todos os pecados daqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Ele ainda estava meio que sondando o terreno. O filme Paixão de Cristo mostra isso bem, né? Aquela figura grotesca ali que representa o diabo. Ele estava tentando entender o que Deus queria ao enviar Jesus à Terra. Então ele começa a tentar Jesus pelo caminho do espetacular. Ora, se ele é o Filho de Deus, ele vai reinar. Então eu vou tentar antecipar isso com os poderes que me foram dados, né, para poder fazer com que isso fosse exposto. E é isso que o diabo faz. Satanás, ele não deve ser subestimado por nós. Ele tem o seu poder. Ele tem a sua inteligência. Ele é um ser extremamente inteligente. Ele não é capaz de entender o que a gente sente e o que a gente pensa, né? Ele não consegue ler. Quem nos sonda e nos conhece no profundo é o Senhor, é o Espírito Santo. Mas ele é um ser milenar que não é um ser humano, é um anjo caído, né? Um demônio que está no mundo há milênios. Existe até uma música popular brasileira que eu não sei se o autor teve essa intenção ou não, mas cabe muito naquilo que o diabo é, na identidade dele, que é do Raul Seixas, que era o Nasci há 10 mil anos atrás, né? Aquela música traz ali uma perspectiva de que um ser que é imortal e que está nesse mundo há tanto tempo, como ele sabe ler a humanidade.
Quando ele olha para a gente, ele sabe, esse cara tem fraqueza nisso daqui. Então, se eu armar aqui uma arapuca, pode ser que ele caia. O apóstolo Pedro vai dizer que o diabo fica onde? Ao nosso derredor, como um leão feroz, pronto para se alimentar de nós, pronto para dar o bote. Mas ele fica ao nosso derredor. Se está ao derredor, tem algo que fica ao redor. Eu não preciso dizer quem é que fica ao nosso redor. Né? A Bíblia diz que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que são salvos, que pertencem a Cristo Jesus. O problema é que quando a gente peca, a gente abre uma brecha nesse redor. E aí quem está ao derredor pode dar o seu bote. O livro de Jó conta isso com muita veemência, né? Então, como o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado, o diabo começa a tentar seduzir Jesus. E esse é o verbo perfeito do que o diabo faz. O diabo, ele é um grande sedutor. Ele é aquele que, como um desenho da Disney, já viu os vilões da Disney que ficam ali sondando, né? Tipo uma cobra mesmo, os heróis, muitas vezes, as princesas, que seja. É mais ou menos assim que o diabo usa. E ele começa a tentar Jesus, tentando fazer com que ele, com fome, que é uma necessidade justa, Jesus estava 40 dias e 40 noites no deserto, ele estava realmente com fome, e não tem nada de errado nisso, não tem nada de pecado nisso, caísse em tentação. Existe um livro que ele é ruim, mas ele tem uma frase que marcou minha vida, chamado Caçadores de Deus. Ele fala que o cristão, o maior desafio do cristão, do discípulo de Cristo, do Filho de Deus em Jesus, é nunca trocar o que é excelente pelo que é bom. O maior desafio do discípulo de Cristo é nunca trocar o que é excelente pelo que é bom. Dificilmente um homem ou uma mulher que são fervorosos, né, fiéis seguidores de Jesus, vão cair em adultério do nada. Né? Eu não vou dizer que é impossível, porque o ser humano ele nos surpreende negativamente de uma forma brilhante. Mas a maioria de nós não vai acontecer isso. Geralmente está uma crise, o casamento, geralmente você está fraco emocionalmente, e aí Satanás vai armando a armadilha para que você caia. E geralmente cai como sendo uma surpresa para você. Dificilmente alguém vai largar sua família, sendo um cristão, sua igreja, seu emprego, para ir morar num cassino em Las Vegas. Né? A gente não troca o que é bom pelo que é ruim. Nós temos consciência que o Evangelho nos traz, que o Espírito Santo dentro de nós, que a caminhada, né, a longa caminhada numa mesma direção que o Evangelho nos traz, de que a gente não deve viver algo completamente estragado aos nossos olhos. Mas a gente troca, muitas vezes, o que é excelente pelo que é bom. A gente deixa de orar para dormir mais, que é algo bom. Não tem nada de mais dormir, é excelente. O descanso é uma disciplina espiritual importante para nós. Mas orar é melhor. A gente deixa de ir ao culto porque tivemos uma festa de família que estendeu um pouco mais. Que é ótimo. É bênção estar com a nossa família, com os nossos parentes. É algo bom. Mas há algo que é excelente. A gente deixa, muitas vezes, de ofertar na vida de alguém que é um pregador, que é um missionário, que é um ministro de louvor, para, sei lá, comprar a segunda geladeira para nossa casa, sendo que já tem uma. Deus ele tem falado muito com a minha família em relação a essa questão de humildade, já não é de hoje, né? Tem aí uns 2 anos. Tudo começou quando eu estava falando com a minha esposa, a Ione, com o Natan, né? Vocês já sabem que é meu sobrinho, e com um amigo nosso também, que é tão amigo que é a família também, né? E a gente estava falando, eu estava falando para eles que, poxa, eu queria ter um Rolex um dia, né? Um relógio Rolex. E aí eu fui metralhado, cara. Tá maluco? Pastor de Rolex, nada a ver, tal, não sei o quê. E eu fiquei quieto, né? Eu sofri o dano, como a gente fala aí fora, né?
Porque eu nunca fui de almejar nada, né? Eu gosto de ter os meus livrinhos, né? Eu vou comprando, tá sobrando dinheiro, eu vou lá e compro. Mas eu nunca fui de andar de roupa de marca. Quem me veste é minha esposa, basicamente, né? Ela que gerencia isso daí. Às vezes eu breco, quando eu não gosto, mas ela que coordena. Eu nem uso mais relógio, porque eu comecei a perceber que eu pegava o celular para ver a hora e não fazia sentido ter algo no pulso que servia só de enfeite ali, né? Eu não almejo ter um carrão, nosso carro é um Palio, né? Velhinho que dá conta do recado, graças a Deus. De vez em quando ele dá umas cansadas, mas normal, né? Então eu nunca fui de coisa nada. E também a ideia de ter um Rolex nunca foi uma coisa que eu planejei, que eu, sabe, investia. Saiu, né? E aí eu fui metralhado por eles. Tá doido, não sei o que, não tem nada a ver tal. Mas a partir daí começou uma quest que a gente chama, né? Um caminho de Deus falar sobre a questão de humildade com a gente, né? E é uma coisa que eu sempre ensinei muito para eles. Tenham o básico. Para que você vai ter 20 pares de sapato se você usa 3? Para que você vai ter 2 geladeiras em casa se você tem uma e dá conta do recado bem? Para que eu vou ter um ar-condicionado em cada cômodo da minha casa se tem um que funciona bem? No nosso caso, nós somos um casal com uma criança. Só colocar a criança para dormir no quarto quando tiver muito calor, acabou. Resolveu o problema. E aquele dinheiro pode ser investido em outras coisas. Numa igreja, em alguém, na gente mesmo para viajar, né? Sei lá. Então eu sempre parti dessa perspectiva. E de vez em quando também puxo a orelha deles, né? Tá usando isso aí demais. Para quê? Não precisa. Já tem isso aqui, né? Mas foi bom, porque Deus ele começou a trabalhar essa questão em mim, a questão da humildade. E quando a gente olha para Jesus, é muito chocante entender que Deus, que criou todas as coisas, foi crucificado na madeira, que todos os outros deuses falsos que as pessoas cultuam por aí possuem ouro adoidado. E aí eu evoco de novo o Apocalipse. Já perceberam uma coisa que é muito chocante em Apocalipse? Pro homem, né? E isso a gente até vê muito quando tem crise econômica, o ouro é o suprassumo daquilo que é bem material, né? O ouro é o metal mais precioso que existe. Tem as pedras preciosas também, né? Os diamantes e tal. E se você pegar o Apocalipse, a descrição da Nova Jerusalém, da cidade santa, da cidade eterna, você vai perceber que o chão e as paredes são feitos disso. Aquilo que os homens se matam, enganam uns aos outros, matam, se destroem para conquistar aqui, é o chão que você e eu vamos pisar quando Jesus voltar. É a parede que a gente vai se encostar. Não vai ser cimento, não vai ser piso, não vai ser mármore, vai ser ouro, pedras preciosas. Isso mostra o quanto o homem é mesquinho, o quanto o homem é infantil espiritualmente, tirando vidas por conta disso. E no fim das contas, o que a gente leva para a eternidade é o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. Porque a gente vai se reconhecer lá. A gente vai entender quem nós somos. Olha, eu já vi esse menino pregar uma vez lá na igreja. Sei lá, há 100 anos atrás, não sei quando ele vai voltar, né? E tem um texto em Lucas que é muito emblemático. Jesus ele chega para os discípulos e fala: usem as riquezas imundas deste mundo para fazerem amigos. Porque é isso que é eterno. Os relacionamentos. Só que a gente vive num mundo, lembra que eu falei do reino invertido? No qual a gente usa as pessoas e ama as coisas. Quando, na verdade, o que o Evangelho prega é para a gente usar as coisas e amar as pessoas. Porque nada que você tem é seu. Esse óculos está no seu rosto, não é seu. Esse relógio está no seu pulso, não é seu. Esse espaço não é seu. Tudo pertence ao Senhor. Nós somos mordomos nesse mundo.
E uma coisa que a gente fala muito com a Luísa para ela cuidar bem das coisas dela, exatamente porque Deus confiou a você a mordomia nesse caso. E para piorar, a nossa geração é uma geração, e eu digo de vivos, né? Não estou entrando aqui no mérito de geração Y, Z, W, sei lá o quê, né? Mas os seres humanos vivos hoje, como nós, nesse mundo, caímos como patos nesse tipo de tentação que Satanás coloca. Porque o mundo hoje prega o tempo todo para nós sermos espetaculares. Um jantar não pode ser só um jantar. Tem que ser o maior jantar da sua vida para você postar no Instagram e todo mundo ver o quanto você é feliz. O café da manhã não pode ser só um café da manhã. Ele tem que ser lá o café da manhã mais fitness, mais não sei o que, poderoso e lindo para você tirar um clique lá da sua xícara de café com um desenho para postar no Instagram. Ou no Twitter, seja lá onde for. Tudo tem que ser espetacular. Eu, criando esse sermão, eu me baseei em 2 livros. Tipo o nosso irmão passar, né? Um deles é o livro do Henry Nouwen, que é o perfil do líder do século XXI. Enquanto ele passa, deixa eu tomar um gole aqui. Henry Nouwen é um irmão querido, já falecido, um grande homem de Deus que abençoa muito a minha vida, a vida dos meus amigos, da minha família. E que esse livro aí, né, ele é bem fininho, mas ele é muito poderoso. Inclusive, daí que eu tirei o texto de Mateus 4, né? Ele era um professor, né, de Londres, né? Ele era inglês, cristão, né, de teologia. E Deus mandou ele morar numa colônia de pessoas com deficiência mental. Ele ficou lá até morrer. Ele ficou boa parte da vida dele lá. E ele escreve esse livro de como ser líder a partir dessa experiência que ele teve, né? Então, assim, ele conta alguns casos que são bem interessantes e emocionantes. E ele fala que lá é onde ele mais aprendeu o evangelho. Até lembro do Lutero. Lutero, ele fala que ele aprendeu o evangelho como nunca na vida, né? E é bom a gente lembrar, estou falando de um monge que vivia para estudar a Bíblia antes da Reforma. Ele dizia que o casamento foi foi quando ele mais aprendeu o evangelho. Porque ele foi obrigado a perdoar, né? Ele foi obrigado a aplicar aquilo que ele pregava o tempo todo com a mulher, a Catarina Vambora, e com os filhos também, né? Depois. Então ele falava isso. O Henry Nouwen fala isso em relação a essa experiência que ele teve na colônia. Porque eram pessoas que não tinham noção do que estavam fazendo. E ele não podia ficar magoado. Ele tinha que perdoar, ele tinha que servir, ele tinha que amar, né? Ele era obrigado a isso. E ele não foi casado, ele era católico, né? Então esse livro é precioso e me influenciou. E o outro livro, que eu pedi para o nosso irmão passar também, que é do Michael Horton, que se chama Simplesmente Crente. É capa muito bonita. E esse livro tem um trecho que eu queria trazer aqui para vocês, caminhando para o final, que é onde tudo isso começou, essa cultura de ser espetacular. Diz assim o livro: por que os baby boomers, que é essa geração que vem depois da Segunda Guerra, né? A geração dos meus pais, a geração de muitos de vocês aqui, a geração dos avós, dependendo da ótica de quem está ouvindo. Então, essa galera, os baby boomers, são obcecados por viverem um momento. Insistem que toda experiência é divisora de águas. Toda refeição é extraordinária, toda amizade é memorável, todo concerto supremo, todo pôr do sol meta celestial. A vida não é assim. Pôr do sol é apenas o pôr do sol. Quando transformam ocorrências espetacularmente sem graça em ritos formais, os baby boomers transmutam até mesmo as atividades mais banais em eventos, que requerem reflexão, planejamento, pesquisa, apoio logístico e deslumbrantes massas de dados. Isso tem estragado essencialmente as coisas para tudo mais, porque nada poderá ser exatamente como era em primeiro lugar.
algo cujo charme é resultado direto de ser acessível, próximo, fácil de obter o ordinário. Ele está querendo dizer que se eu começar a olhar para o sol e imaginar que o sol é um reflexo do meu emprego, porque ele acorda de manhã e se põe à tarde, eu banalizo o que é o sol, o que é o pôr do sol. E o sol, é uma estrela gigante, quente, que serve para nos aquecer, para melhorar a nossa vida aqui na Terra. A lua é só a lua. É um astro, uma estrela que fica no céu para poder, o satélite da Terra, né, para poder iluminar a noite. Um almoço é só um almoço, que pode sim ser um momento especial, mas quando você parte da perspectiva que tem que ser um momento especial, você está banalizando, porque a verdade é que se tudo é espetacular, nada é espetacular. E ninguém vive o espetacular o tempo todo, porque há beleza no ordinário, há beleza no simples. Talvez seja a maior beleza. O J.K. Chesterton, que é um grande pensador cristão, ele dizia o seguinte, que nada é mais extraordinário do que um homem comum, casado com uma mulher comum, com seus filhos comuns, vivendo uma família comum. Só que a gente quer sempre o glamouroso, quer sempre o hollywoodiano, quer sempre ouro pra caramba, cristais preciosos pra lá e pra cá, quer sempre o bom e o melhor. Só que às vezes o bom e o melhor é o que você já tem. A tradução exata do hebraico do Salmo 23 é: o Senhor é meu pastor, e por isso e disso eu nada terei falta. Porque tudo que eu preciso ele me supre. E se eu não tenho algo, é porque eu não preciso. Só que a gente liga a TV, em poucos segundos já somos chamados a ter alguma coisa, alguma besteira que a gente nunca sabia, a gente nem sabia que existia e que agora a gente acha que sente falta. Esse é o problema. A gente faz isso com pessoas também, o que é pior ainda, o que é mais danoso ainda, o que é mais perigoso ainda. E aí entra nesse mundo que a gente chama de pós-moderno, relacionamentos líquidos, amizades descartáveis, casamentos descartáveis. Estava até conversando sobre isso no início, antes do culto começar. Tudo é descartável, porque o que importa é eu ser feliz. Quando pra gente, o que importa não é ser feliz. A felicidade é como um cão que corre atrás do próprio rabo. Felicidade a gente vai ter na Nova Jerusalém, porque o pecado existe nesse mundo. Ele atrapalha tudo. O seu maior amor é contaminado pelo pecado. Porque o pecado ainda habita em você. Ainda que o Espírito Santo esteja aí também brigando contra ele o tempo todo, o pecado ainda influencia as nossas vidas. E ele tem o poder de estragar tudo. Por isso, até mesmo para amar, a gente precisa da ação de Deus. A gente precisa do Espírito Santo. Porque é ele que nos ensina como é amar. Uma coisa que eu falo muito para a Lulu, né? Jesus fala que aquele que verdadeiramente o ama é aquele que obedece seus mandamentos. Quando ela está querendo ser rebelde, eu falo isso para ela. Se você ama, você precisa obedecer. Porque Jesus te ensinou. Não fui eu. Deus não quer que nós sejamos espetaculares. Na história da igreja, existiam aqueles que não fizeram nada de bom na vida, mas só reconheceram quem Jesus é como o ladrão da cruz. E é tão salvo quanto Paulo, que apanhou feito cachorro sarnento a vida toda por pregar o evangelho. Porque Paulo sabia que se ele fez algo de espetacular, é só porque o Espírito Santo o usou, não por ele. Deus não quer que nós sejamos espetaculares. Ele quer que nós sejamos fiéis. Ele quer que nós sejamos bíblicos. Ele quer que a gente respeite a aliança, porque Deus é Deus de aliança. E se você tem aliança com alguém, você precisa ser fiel a essa aliança.
Ainda que aquela pessoa seja chata, ainda que aquela pessoa seja insuportável ali naquele período da vida dela, porque a gente muda. Eu não sou mais o mesmo homem que casou com a minha esposa. Nós temos já 5 anos de casados. E muita coisa mudou. Graças a Deus eu acho que a maioria é pro bem, né? Mas muita coisa muda. A gente não é mais a mesma pessoa. Vocês não são mais a mesma pessoa que eram há 5 anos atrás, há 3 anos atrás. E Deus é capaz de mudar todas as coisas. Por isso que a referência é a aliança. Deus escolheu agir nesse mundo através de aliança. Começando com Adão, que quebrou a aliança e deu tudo que a gente sabe até hoje. Né? O que tem de crente querendo apertar o pescoço de Adão e Eva não é brincadeira. Só que nós também somos pecadores como eles, faríamos a mesma coisa, talvez até pior, no lugar deles. Porque o pecado habita na gente. E tudo que o pecado quer é que a gente quebre alianças. Jesus tinha uma aliança com o Pai. E ele foi fiel à tentação do diabo. E o diabo fugiu. Sabe o que isso me lembra? Porque Tiago explica lá na carta dele, anos depois. O irmão de Jesus, o líder da igreja de Jerusalém. Ele fala que se a gente resistir ao diabo também, ele também vai fugir da gente. Porque, ainda que a gente tenha aflição nesse mundo, o nosso Senhor, o nosso modelo, o nosso objeto de imitação, ele venceu o mundo. E por causa disso a gente pode vencer também. A gente precisa ser fiel. O que Deus quer da gente é que sejamos fiéis. Aí em Apocalipse fala: seja fiel até o fim, que eu te darei a coroa da vida. Aqueles que perseverarem até o fim terão um grande prêmio, que é a vida eterna, que é a Nova Jerusalém, que é o viver com o Senhor para sempre. E é isso que a gente precisa entender. Parar de querer surpreender, de querer chamar a atenção dos homens, ou às vezes o nosso próprio coração também, e sermos fiéis. Pregar a palavra de forma fiel. Viver a palavra de forma fiel. Ser fiel às alianças que nós temos com Deus, com o nosso cônjuge, com os nossos amigos. Porque Deus procura pessoas fiéis, pessoas obedientes, verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Então vamos vencer isso que o mundo nos esmaga para tentar ser. E vamos ser o que a Bíblia diz que a gente tem que ser. Eu quero só te fazer uma pergunta e te lançar um desafio. Eu tenho o hábito de pregar com desafios no final, né? A pergunta que eu quero te fazer é uma pergunta bem boba. É uma pergunta quase de escola bíblica de férias, de EPF para as crianças. Mas isso não precisa responder, né? É uma pergunta retórica. Responda para o Espírito Santo. Adiantaria você ser cheio de ouro, de pedras preciosas, de bens materiais infinitos, ser o homem ou a mulher mais rico que tem nesse mundo? Se acabasse a água no mundo, isso não duraria 2 dias, né? Então por que a gente gasta tanta energia tentando conquistar coisas, ao invés de valorizar algo que é vital para a gente como a água? Jesus usa a água como analogia para a mulher samaritana exatamente por isso. Para confrontar ela. Ele é água viva, né? Quem crê nele, flui rios de água viva também, e por aí vai. É o reino invertido. A gente não dá valor àquilo que é vital, a gente dá valor àquilo que é raro. Mas deveria ser o contrário. O desafio que eu quero fazer é que você dê uma boa olhada na sua casa essa semana e se livre de tudo que está em excesso lá. Que você aprenda a viver dependendo de Deus e aprenda a viver com coisas que você realmente precisa na vida. Isso é o Evangelho, um exercício bem importante que a gente precisa viver. Use isso para presentear alguém, para doar. Faz o que você achar melhor. Mas se livra. Não sejam acumuladores de bens. Jesus fala que essas coisas, as traças corroem.
Mas o que é eterno é eterno.